Continuando a aula de produção de texto dissertativo argumentativo, vamos lá? E aí? O que vocês estão achando? Está conseguindo pegar a ideia de como se produz um texto? Então, hoje nós vamos começar agora em introdução, tá? É a estrutura do texto dissertativo. A estrutura do texto dissertativo precisa ser uma estrutura bem organizada. Nesse sentido, os maiores problemas de um texto dissertativo são expor ideias desordenadas no papel. O que é isso, professora? Ideias desordenadas no papel. É quando você não organiza suas ideias, faz o seu texto, sabe? Quando fala de uma coisa, fala de outra, parecendo que você está no salão dançando. Não fica aí, não tem uma ideia organizada. Tá? Então é necessário na produção de texto essa organização de ideias, tá bom? Expor as ideias desordenadas no papel, falta de uma linha de raciocínio, ou seja, né, coerência. Se você, no início, você defende uma ideia, você tem que terminar defendendo essa ideia, tá? Isso é a coerência, não é mudar. O que pede muito nessa modalidade de texto é coerência e coesão, tá? E não provar absolutamente nada, tá? Você não vai provar, você argumenta e coloca lá com os meios de texto. Lembrando, meninos, que os textos, sempre a proposta de redação, ela vai vir acompanhada de 3 ou 4 textos para você produzir o seu texto. E entre esses textos, geralmente, coloca a linguagem verbal e também a visual. Tirinhas, charge, sempre tem um texto que é em tirinha ou em charge, e os outros textos são textos de revista, de jornais, tá? De livros. Esses textos, eles vêm junto com a proposta de redação, justamente para te dar embasamento para a produção do seu texto. Quando vocês viram no anexo que eu coloquei para vocês, na proposta de produção de texto, eu coloquei para vocês debate sobre os impactos da pandemia na educação brasileira, né? Então, você vai falar sobre o impacto que teve. E o conhecimento, você pode usar, inclusive, o que você está passando, né, para aprender à distância. Lembrando que a ideia que você coloca no início, lá na conclusão do seu texto, você terá que defender essa ideia, tá? E você, se você colocou uma problemática logo na introdução, né, a dificuldade de aprendizagem, então, você tem que pensar que lá no final, e eu vou falar isso muito para vocês ainda, vocês vão ficar cansados de ouvir isso, mas eu vou estar sempre falando, lá no final do seu texto, na conclusão, você vai ter que fazer uma síntese de tudo que você falou no desenvolvimento e propor uma proposta, fazer uma proposta de intervenção. O que é essa proposta de intervenção, professora? A solução de um problema, a solução do problema que você colocou lá em cima, da problemática, tá? E tem que pensar o seguinte, meninos, essa solução desse problema não pode atingir os direitos humanos, tá? Lembrando que a sua proposta de solução para a problemática tem que ser conforme os direitos humanos. A coisa que não pode ser feito, não adianta você criar. Nós temos uma Constituição Federal e nós somos regidos por ela.
aqui no Brasil, né? Então, essa proposta de intervenção tem que ser dentro dos direitos humanos. Não adianta você colocar uma coisa que vai ferir os direitos humanos, tá bom? Vocês perceberam no texto, na proposta de produção de texto, vocês perceberam, né, que lá tem 3 textos. A pandemia e os impactos irreversíveis na educação, né? Depois o segundo texto é uma tirinha, não é só ciência, história, português, matemática, né? Tem os amigos, as brincadeiras, os professores. A gente aprende muito mais coisas na escola. Vocês viram que aqui no texto 2, essa tirinha tende a levar o aluno a ir ao retorno às aulas. Ainda que nós estamos em momento de pandemia, que a Organização Mundial de Saúde pede o uso de máscara, o isolamento social, né? Ainda que estão pedindo, essa tirinha, ela tende a te convencer que acabar com o isolamento social, que é atualmente o único meio que nós temos, que nós dispomos para evitar o contágio. Então, esse texto 2, cuidado, né? Você tem que ter cuidado, porque ele tende a fazer com que você tenha uma opinião de retorno às aulas e não no ensino à distância. E também o ensino à distância, meninos, a gente sente falta da presença de vocês, sentimos, olhar no olho de vocês, né? Conversar, debater as ideias. Então, assim, realmente o ensino online, ele é muito assim, frio em termos de relação professor-aluno, né? Mas, uma vez que estamos num momento de pandemia, é o que tem para hoje. É o que tem para hoje, porque não tem vacina para a gente já ser imunizado e podermos acabar com o isolamento social. Então, quando vocês forem produzir o texto, se vocês receberem a proposta de produção de texto, vocês vão ver que haverá lá, então, 3 ou 4 textos. E esses textos, gente, ao mesmo tempo que tem um texto que te convence a favor, já vem outro que é contra a sua ideia, tá? Então você fica assim, faça essa observação. Outro detalhe, lembrando que quanto mais você lê o que você escreveu, mais ideias você vai tendo, vai adquirindo para construir o seu texto. Tá? E mais erros ortográficos, mais coisas a serem acrescentadas, você vai percebendo. Isso você percebe, gente, com a leitura. Não consegue construir o texto, você não consegue construir o texto bom só com uma leitura. Pegar a caneta e produz o texto, introdução, argumentação e conclusão, é meio complicado. O que a gente orienta é o seguinte: você pegou a sua prova, olha tudo, até as questões das outras disciplinas, geralmente eles colocam de acordo com o tema de redação, e é para dar suporte para você. Então prestem bastante atenção nisso, tá? Na prova de língua portuguesa, os textos que serão apresentados ali para você responder a sua prova, tá? Eles vão servir de suporte para você dentro do tema proposto na redação. Então, pegou a prova, leia, produza o seu texto, sua redação, deixa do lado ali e vai fazer a prova. Depois você volta, pega a sua redação, leia a sua redação, e você vai ver que tem um monte de coisa para ser corrigido, para melhorar, tá? Então, como que nós vamos construir o texto? A estrutura do texto dissertativo e argumentativo é introdução, desenvolvimento e conclusão.
Bom, eu disse para vocês na aula anterior que na introdução você tem que colocar a sua ideia, defender a sua ideia e colocar 2 ou 3 argumentos, tá? Para você discorrer no decorrer do desenvolvimento do texto. Eu disse para vocês que para cada argumento é um parágrafo. E não quer dizer, gente, que o primeiro parágrafo do primeiro argumento, ele tem o segundo parágrafo, então o segundo parágrafo do segundo argumento, ele tem que ser de acordo com o primeiro parágrafo, tá? E esse primeiro parágrafo, ele é de acordo com o primeiro argumento. Então, o segundo argumento seu, que será o seu segundo parágrafo no desenvolvimento, tem que ser de acordo com o primeiro, dando continuidade na sua ideia, tá? Na ideia que você está defendendo. Então, tem que ficar bastante atento a isso aí. Então, outra coisa para que você tem que ficar assim, muito esperta na hora de produzir o seu texto. Períodos longos. Gente, cuidado com períodos longos. Sejam objetivos. Não fica fazendo que quanto maior for o período, quanto maior for o seu período, mais risco você corre de cometer erros gramaticais. Então não queira fazer períodos longos. Seja objetivo rápido para evitar os erros gramaticais. Porque na hora que vai fazer a correção da sua redação no Enem, tem uma competência lá que vale 200 pontos. Prestem atenção, vale 200 pontos. Nós temos, na hora dessa correção, nós temos 5 competências ali. Cada competência vale 200 pontos. E uma das competências é o conhecimento das normas gramaticais. De qual língua? Da língua portuguesa. Tá? Valendo 200 pontos. 200 pontos. Ali vai cobrar de você o conhecimento gramatical que você tem. Tá bom? Então, cuidado. E para você fazer, obedecer esse critério aí, você deve evitar esses períodos longos. Porque senão você vai usar uma preposição onde não é o lugar, uma conjunção onde não é o lugar de colocar essa conjunção, tá? Repetir termos. Professora, eu posso ficar repetindo termos? Evita ficar repetindo vocábulos, tá? Muda, usa sinônimos para a produção do seu texto. Gírias ou linguagem informal nessa modalidade de textos, meninos? Jamais. Vocês não podem usar gíria, a linguagem coloquial, a linguagem informal num texto dissertativo argumentativo. A linguagem que você vai usar é a linguagem formal, que é aquela linguagem do dicionário. Lembra sempre disso, tá? Um texto dissertativo, argumentativo, não admite a linguagem informal. O texto dissertativo, argumentativo, é só a linguagem formal. Evite palavras difíceis. Também. Por quê, professora? Porque às vezes você quer colocar palavras difíceis para convencer que você tem conhecimento, e aí você coloca uma palavra que não está dentro da sua ideia, da ideia que você está defendendo. Então não usa palavras difíceis, não usa as palavras que você conhece, mas usa de forma que tenha coesão, coerência, para que o seu texto fique bem legal, tá bom? Não escreva palavras cuja grafia ou significado não estejam claros para você. É recomendável também ter bom domínio das regras gramaticais, né? Ortografia, acentuação, regência, concordância, né? E aí veja bem que a regência e a concordância verbal e nominal é fundamental na hora de produzir esse texto. Bom,
Quando você fala assim, na concordância verbal, o verbo ele tem que estar de acordo com o pronome, tá? Tem que estar de acordo com o pronome. Você não pode usar, por exemplo, você vai dizer nós foi, ou ele fomos. Não, isso é falta de concordância verbal, tá? Falta de concordância verbal. Nós fomos, eles foram, tá? Então, evita essas palavras difíceis, evitem usar termos que vocês não têm domínio. Usa a linguagem que vocês conhecem, a forma que vocês têm de expressar, colocando com ideias ordenadas, sem ficar naquela busca de coisas difíceis, tá? Usa o que você tem como conhecimento. Bom, 16 minutos de vídeo, tá, meninos? Conforme a orientação da escola, eu vou parar agora esse vídeo e retorno dando continuidade na próxima aula.